Boa noite. Boa noite. Boa noite, já temos algumas pessoas nos acompanhando. Hoje vamos falar sobre a campanha da fraternidade. Boa noite. Bem. Estamos acompanhando aqui. Algumas pessoas já estão assistindo. Hoje nós vamos estudar um pouco, então, sobre a campanha da fraternidade desse ano, né? Vamos falar sobre fraternidade, diálogo. Muito o que falar sobre esse tema. Esperamos mais um pouquinho ou começamos? Acho que podemos começar. O meu som tá bom? Tá me escutando? Para mim tá bom. Bem tranquilo, bem claro. Certo. Uhum. Vou abrir aqui. Uhum. Então, vou começar fazendo a primeira pergunta. Por que a campanha da fraternidade ela sempre começa durante a quaresma? Tem algum motivo especial? Nós temos, então, aqui dentro do Brasil, né, uma prática de, no tempo da quaresma, iniciar uma campanha da fraternidade que tem um tema, tem um lema, né, e essa pergunta é muito pertinente, né? Por que a campanha da fraternidade, né, está dentro da quaresma? Então, vamos falar primeiro de quaresma. O que é a quaresma? A quaresma é um tempo de preparação. Nós temos a Páscoa, que é a nossa grande celebração, né? A Páscoa, que é a morte e ressurreição de Cristo, e para viver bem esse acontecimento, nós precisamos nos preparar. Temos 40 dias, a quaresma que começa na quarta-feira de cinzas, e é um tempo de preparação e também um tempo de conversão. Até mesmo esse número 40, ele aparece várias vezes na Bíblia. Se nós olharmos no Antigo Testamento, né, em vários momentos aparece o número 40. Os 40 dias e 40 noites, né, que choveu, né, e Noé construiu a arca, os 40 anos no deserto, os 40 dias que Elias também ficou no deserto. E no Novo Testamento, um acontecimento muito importante, que eu vou tentar colocar na tela aqui, que é os 40 dias em que Jesus ficou no deserto, depois dele ser batizado por João no Rio Jordão. Jesus foi conduzido ao deserto e ali ele ficou 40 dias, né? E nesse tempo se diz que ali ele foi tentado pelo diabo. Então, né, quaresma significa esse tempo de preparação, esse tempo de interioridade. A igreja nos propõe 3 práticas, que é o jejum, né, a oração e a caridade. E agora entra a questão da campanha da fraternidade. Né? A campanha da fraternidade, a igreja nos propõe um tema que nós precisamos refletir e crescer naquele aspecto. E esse ano, o nosso tema é o diálogo. Né? Olhando para a nossa vida, nós começamos a pensar o que me falta para ser uma pessoa de diálogo. E que esse diálogo possa construir um mundo de paz, né? Um mundo em que as pessoas possam conviver nas diferenças. E a campanha da fraternidade ela não termina com a quaresma, né? Ela inicia na quaresma, é um tempo mais forte de conversão, na reflexão, mas ela se estende até o final do ano. Por isso, então, né, a campanha da fraternidade ela nos dá
né, um tema especial para nós refletirmos e crescermos naquele aspecto, né, durante todo o ano, mas de modo mais forte dentro da quaresma. Se nós lembrarmos outros anos, teve outros temas, né? Teve o tema, né, da ecologia, tema da violência, né, tema, né, da questão da economia, né? Cada ano nós temos um aspecto da nossa vida para nós crescermos. Esse ano, a campanha da fraternidade ela é ecumênica. O que significa ecumenismo? Sim. Eu até estava, inclusive, lendo, né, estudando para poder refletir e também falar sobre, né, por que o ecumenismo, o que é o ecumenismo. O ecumenismo, a palavra ecumene, é uma palavra grega, né, que significa, né, significa uma região, né, o oikos, o ecumene significa, né, um espaço geográfico, e ecumenismo significa habitar nesse espaço, né, significa a totalidade. Né? Isso quer dizer que lá no início do cristianismo, né, toda a totalidade da igreja era ecumênico, ecumenismo. Assim como na questão do Império Romano, né, toda a totalidade do Império Romano era uma ecumene. No início do cristianismo, nós tivemos várias reuniões dos bispos, chamados sínodos, e esses eram sínodos ecumênicos, porque eles abrangiam a totalidade dos cristãos, né? Então, ecumenismo significa, assim, então, a totalidade, né? A abrangência, né? De um modo geográfico. Mas também, depois, vai significar o modo religioso, né? Quando a igreja cristã ela começa a se separar, já ali no ano de 1054, né? Quando a igreja do Oriente se separa da igreja do Ocidente, depois da Reforma, né? A Reforma Protestante, daí outras igrejas também se separam. Ecumenismo vai falar então dessa, né, dessa totalidade da igreja, né, que agora está dividida. E tem um documento muito especial que nos fala de ecumenismo, né, que está no Vaticano II. Eu vou passar aqui um pouco uma imagem, porque às vezes nós não entendemos o ecumenismo porque nós esquecemos de ler alguns documentos da igreja, né? E o Vaticano II tem um documento muito especial, que o nome do documento é, deixa eu só encontrar aqui, é Unitatis Redintegratio, né? O nome do documento é Reintegração da Unidade. Eu fiz algumas anotações sobre esse documento. Por exemplo, esse documento diz que Cristo fundou uma única igreja, né? E, e depois essas igrejas se dividiram, e essa divisão ela não faz parte do desejo de Cristo, né? Cristo não queria que a sua igreja se dividisse. Por isso ele colocou no coração dos cristãos, né, esse desejo de novamente eles se reunirem numa única igreja, né, num único corpo que é Cristo, né? Cristo é aquele que dá unidade à igreja. Porque já no Evangelho de João, né, tem uma oração de Jesus que ele diz assim: para que todos sejam um como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que seja um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Né? O próprio Cristo reza para que todos sejam um. O que isso quer dizer? Né? Esta única igreja de Cristo, né, ela está dividida, e não sem culpa dos cristãos. Né? Esse documento da igreja ele diz assim que a culpa é de ambas as partes. Não tem nenhuma igreja
que não é culpada dessa divisão. Então, nós temos que reconhecer, né, a nossa culpa, a nossa fragilidade humana, da Igreja de Cristo estar dividida. E todos aqueles que creem em Cristo e são batizados, né, eles estão em comunhão, só que não estão numa comunhão perfeita ainda. Né? E esse documento do Vaticano II, né, ele diz assim que fora da Igreja Católica existem coisas boas. Né? Às vezes a gente acha, né, dentro da nossa perspectiva, né, que só a nossa igreja é boa, só a nossa igreja que faz o bem, mas esse documento do Vaticano II, a Unitatis Redintegratio, ele diz que fora da Igreja Católica, né, entre outras igrejas não católicas também, as pessoas fazem o bem, são conduzidas por Cristo. Por exemplo, no número 3 desse documento, ele diz assim que nas outras igrejas eles seguem a palavra de Deus, né? A palavra de Deus escrita, por isso, né, eles têm que ser considerados, né, como aqueles que estão no caminho do bem. Eles também vivem a vida da graça, são conduzidos pelo Espírito Santo, né, e o Espírito Santo cria frutos, né, de boas obras, né, nesses cristãos. Eles têm fé, né, creem no nosso Deus, o único Deus, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eles caminham com esperança, eles agem com caridade, e eles, né, além de Cristo nos unir num único corpo, o Espírito Santo também, ele é o vínculo da unidade. Todos nós, né, todas as igrejas formam uma unidade por meio do Espírito Santo. Por isso, então, que a igreja, né, desde 1964, quando aconteceu esse documento, né, quando foi escrito esse documento do Vaticano II, né, diz assim que aquele sínodo, né, este santo sínodo exorta os fiéis católicos a que, reconhecendo os sinais dos tempos, solicitamente participem no trabalho ecumênico. Né? Aqui está escrito o sínodo, mas na verdade a gente sabe que é o concílio, né? O Concílio Vaticano II. Também diz assim que os cristãos devem reconhecer com alegria, né, que outros cristãos, né, eles também são conduzidos pelo próprio Deus. E já não chama mais de protestante, eu achei muito interessante a terminologia. Ele chama de irmãos separados, né? Como se na nossa família tivesse alguns irmãos que já não estão mais na casa, mas continuam sendo irmãos, só que eles estão separados. Né? Eles estão separados e o ecumenismo é trabalhar nessa unidade, unidade na diferença, acho que isso é muito importante. Né? Se nós tentarmos definir ecumenismo é unidade na diferença. Respeitar que o outro é diferente, mas nós somos um em Cristo, né, conduzidos pelo Espírito Santo. Também diz, o concílio diz que nós precisamos rezar por essa unidade, né, rezar uns pelos outros, viver uma santidade de vida, né, fazer a nossa parte de seguir a Cristo, seguir o Evangelho, né, deixar que os irmãos também sigam o Evangelho, né, conforme a sua própria interpretação, e converter o nosso coração. E uma área muito importante para o ecumenismo, né, é a ação social. Né? As várias igrejas podem se reunir e trabalhar pelo bem comum, né, para que os pobres sejam atendidos, né, os excluídos, né, sejam confortados, sejam acolhidos. E também o concílio diz assim que os teólogos, né, aqueles que têm um pouco mais de experiência, mais de estudo, eles podem até estudar a forma como o outro cristão interpreta e faz, né, a sua reflexão teológica, né, numa forma sadia, sem, né, abrir mão da sua própria perspectiva, da sua própria tradição,
Mas é importante que os teólogos, né, os estudiosos conheçam o que o outro está dizendo, né, como é que o outro interpreta, e eles podem até se reunir e fazer debates, né, de uma forma assim muito caridosa. Depois a gente vai falar, né, sobre a questão do diálogo, por que hoje em dia o diálogo ele não vai para frente, né? Isso, nós até temos uma pergunta. Gostaria de saber do padre por que o tema da campanha da fraternidade gerou tanta polêmica. Eu também gostaria de saber isso, assim, acho que é, teoricamente, né, para a gente que está inserido dentro da igreja, uma coisa boa, estamos falando sobre o diálogo, mas a gente sabe que gerou uma certa polêmica. Por quê? Pois é, a campanha da fraternidade, ela foi exatamente, né, pensada por causa disso que está acontecendo hoje, que nós antes de ouvirmos o outro, né, nós já saímos com as pedras nas mãos. E sobretudo sobre a questão ecumênica, né, muita gente desconhece esses documentos da Igreja sobre ecumenismo, principalmente conhecem pouco o Vaticano II, e alguns cristãos, inclusive, negam o Vaticano II, e o Papa Francisco já disse que aqueles que negam o Vaticano II nem são católicos mais. Mas, sobretudo, assim, então, falta um conhecimento, né, dos documentos da Igreja. Alguns, talvez, que criticaram o texto base, também não leram o texto base, né? Porque eu li ele, acho que mais de uma vez, duas, três vezes, não achei tanta coisa assim que as pessoas falam por aí, né? Acho que muita gente nem leu o texto base e criticou a campanha. Mas a campanha da fraternidade, esse ano de diálogo, que fala sobre diálogo, é exatamente para isso, né? Para a gente poder dialogar, porque a gente está num tempo assim muito, né, de muitos extremismos e as pessoas não ouvem o outro, né, antes de fazer o seu julgamento. Isso, então, falando um pouquinho mais sobre isso, né? Por que é tão importante que a igreja traga o tema do diálogo para as rodas de conversa, para os pontos de reflexão da comunidade? Então, essa campanha da fraternidade né, que deu início agora na quarta-feira de cinzas, na quaresma, ela foi preparada desde o ano passado, desde o início do ano passado. Só que no meio do ano, né, ali pelo mês de setembro, já não era mais meio do ano, né, um pouco mais adiante, o Papa Francisco escreveu um documento sobre fraternidade, né, a Fratelli Tutti. E nesse documento aparece muito o tema do diálogo. E o Papa Francisco lembra a nós, né, que nós vivemos num tempo que as pessoas não dialogam mais, em primeiro lugar, porque é um tempo corrido, né? As pessoas não têm mais tempo para sentar e ouvir o outro. E ele diz até assim que quando um está falando, né, às vezes a pessoa nem está prestando atenção porque ela já quer responder, né? Ela já quer tomar a palavra. Então as pessoas elas não conseguem mais escutar umas às outras, né? Seja por causa da correria, seja porque também as pessoas já não têm mais a prática de ouvir. Só que um outro problema também é quando as pessoas, né, ao invés de ouvir a outra pessoa, né, já carregam consigo seus preconceitos. E daí o Papa Francisco, nesse documento, ele fala das redes sociais. Né? Nas redes sociais, as pessoas não dialogam, né? Elas já se xingam, né, já colocam discursos de ódio, né, porque as redes sociais ela fez muito essa polarização. E quando a gente também estuda ou pesquisa também sobre o que está acontecendo hoje nas redes sociais, né, acontecem as bolhas, né, é quando a pessoa ela está dentro da sua rede social achando que todo mundo está concordando com ela. Só que isso são bolhas artificiais, né? A própria rede social, a partir né, ali dos, acho que é algoritmos, né? Não sei bem como é que é o nome da palavra,
mas é que vai criando, então, uma sensação de que todo mundo concorda comigo, né? E daí, quando a gente sai da rede social e percebe que o outro pensa diferente, né? Daí, então, a pessoa não consegue aceitar. Mas o diálogo, o Papa Francisco falava nesse documento também, que ele nos ajuda a crescer. O diálogo é quando nós nos abrimos à perspectiva do outro, né? O outro pensa diferente, o outro tem uma história diferente, né? Tem um modo né, de interpretar a realidade, e o Papa diz que isso é bom, né? Isso enriquece. Mas também não significa abrir mão da verdade, né? A verdade, ela existe, né? Então não dá para relativizar dizendo que isso depende, né, de cada cabeça, como se diz, né, cada ideia. O Papa Francisco diz que tem duas coisas que não dá para abrir mão, né, no diálogo. É a dignidade do ser humano e o bem comum, né? Se nós relativizamos a dignidade do ser humano, né, já não estamos mais na verdade, né? Isso já não é mais conforme o que nós, dentro da Igreja Católica, dentro da moral cristã, chamamos de dignidade humana. Também dentro da filosofia, a gente chama de natureza humana, né? O ser humano, ele é por si mesmo digno, né? Ninguém pode usar o ser humano, né, a não ser como fim em si próprio. E também o bem comum, né? Quando se coloca um indivíduo acima do bem comum, também as coisas não vão bem. Mas, no mais, a gente pode, né, respeitar o que o outro pensa, né, o jeito que o outro interpreta a realidade, né? Por isso, então, o Papa Francisco nos ajuda a pensar a questão do diálogo. E a campanha da fraternidade, ela veio responder esse problema que nós temos, que as pessoas não conseguem mais dialogar, né? Em vez de dialogar, elas começam a brigar. Cada um quer ter mais razão que o outro. Entrando agora no lema da campanha da fraternidade. O lema é: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. O que quer dizer, então, o lema da campanha da fraternidade para nós, nesse contexto que estamos vivendo hoje? Sim. Eu vou tentar pegar aqui uma imagem para colocar para vocês, né? Esse lema da campanha da fraternidade, ele é tirado da carta de São Paulo aos Efésios, né, capítulo 2, versículo 14, né? Então, o que diz então essa carta, né? Ela fala que Cristo, quando ele se entregou na cruz, naquele momento, né, aquilo que era dividido, ele fez uma unidade, né? Ele quebrou o muro de separação, né, que dividia os gentios e os judeus. Por isso eu queria mostrar então para vocês aqui uma imagem do templo de Jerusalém, que nele havia um muro. Só vou colocar na tela aqui. Então, na época que foi escrita essa carta, né, o templo ainda existia, né, ou se bem que os biblistas dizem que talvez tenha sido escrito um pouco depois. Mas tinha na imagem das pessoas, né, o templo de Jerusalém. E nesse templo havia duas partes. Uma parte ficava os gentios, né, aqueles que não eram judeus, eles ficaram um pouco mais longe, e os judeus ficavam um pouco mais perto daquilo que era sagrado para eles, né, que era o Santo dos Santos, onde tinha a Arca da Aliança. E esse muro, então, dividia os judeus e os gentios. Aí na carta, né, aos Efésios, se diz então que em Cristo todo muro que havia foi então tirado, né? Porque Cristo uniu aquilo que estava disperso, né? Aquilo que estava dividido. E essa união ele fez no próprio corpo dele, né? Seja derramando o seu sangue por todos,
seja também reunindo todos, né, em si mesmo, que é a igreja. Né? Como a igreja foi considerada no início e hoje também? Ela é considerada corpo de Cristo. E nesse corpo tem vários membros, e cada membro é diferente um do outro. Mas em Cristo nós somos um. Né? Cristo faz daquilo que é dividido, ele faz uma unidade. Então ele uniu judeus e gentios, e hoje também ele une todos nós na nossa diferença, inclusive na diferença de pensamento, né? Quando nós vamos falar, por exemplo, do ecumenismo, quando todos nós somos batizados, estamos todos incorporados a Cristo. Uma outra característica dessa carta aos Efésios é um hino que inicia essa carta, que ele diz assim que em Cristo Deus Pai nos escolheu antes do mundo ser criado. Né? Então ele diz assim que já na criação, né, Deus pensou, né, amou cada um de nós, e por isso também, né, desde a criação somos filhos de Deus e amados por Deus. Então a criação já é uma imagem dessa unidade. Mas nessa criação houve o pecado, houve a divisão, e Cristo veio, né, se entregar na cruz por todos nós, reunindo novamente aquilo que estava disperso. E como cristãos, agora, membros de Cristo, membros da igreja, nós precisamos produzir essa unidade nas nossas relações, né? Não mais excluindo os outros, acolhendo, né? Não sendo motivo, né, de contendas, de discórdias. E tem uma frase agora desse documento aqui da campanha da fraternidade que diz assim que Cristo nos libertou para o amor e não para o ódio. Né? Quando ele morreu por nós, né, ele morreu para que nós pudéssemos amar, e não para que nós pudéssemos odiar uns aos outros. Então, aquilo que Cristo fez por nós, nós também vamos, né, produzindo nas nossas relações, né, um amor e uma unidade, né, nas nossas atitudes. Então, por isso que diz ali, né, esse lema da campanha da fraternidade: Cristo é a nossa paz, do que era dividido, ele faz uma unidade. E como a gente pode contribuir na construção de um mundo de paz? Né? O que significa essa paz que a gente busca para o mundo? Quando nós pensamos em paz, né, geralmente a gente pensa quando não tem mais guerra, né, quando não se precisa mais de exército, de polícia, né, a gente acha que está em paz. Mas a paz na Bíblia, ela tem um outro sentido, não é somente a ausência de guerra. Né? A paz no hebraico é a palavra shalom, né? E essa palavra shalom, ela significa, né, uma vida plena, né, uma vida de harmonia da pessoa, né, com os outros, com Deus, com a natureza. E significa coisas concretas e simples, né, que a gente às vezes nem se dá conta que isso é paz. Por exemplo, o Salmo 128 da Bíblia, né, nos fala que paz significa colher os frutos da terra, né? Quando o camponês consegue trabalhar, consegue colher, né? Também diz que é quando as famílias podem se sentar na mesa felizes, celebrando o dom da vida. Paz é quando os avós podem ver os seus netos crescerem, né? Paz é vida em plenitude, é o que nós desejamos a todos. Né? E o documento dizia, comparava inclusive aquilo que os indígenas chamam de bem viver. Né? Bem viver é viver em paz, né? Viver em harmonia. E o Papa Francisco, quando ele nos fala de paz, ele nos diz assim que paz é que todos possam ter terra, teto e trabalho. É quando as pessoas não têm uma
né, um desses elementos, ele já não vive mais em paz, né? Como uma pessoa pode viver sem ter um pedaço de terra, sem ter um teto, sem ter um trabalho, né? Então, a paz também consiste em nós, né, nos integrarmos para que todos possam ter esses elementos, né? A paz significa convivência com o diferente, né? Porque a paz em que todo mundo pensa igual, né, é a paz dos perfeitos, né? E nós não somos perfeitos. E o Papa disse que paz é um processo, é um caminho, não é algo que nós podemos decretar. A partir de amanhã vamos viver em paz. A gente tem que fazer um caminho de paz. E nesse caminho precisa haver perdão e reconciliação. Porque dentro da história houve muitas feridas, né? Muitas marcas de pessoas, né, que foram injustiçadas, agredidas. E, e para construir um mundo de paz, é preciso nós, né, crescermos no perdão. Mas outra coisa importante que o Papa Francisco fala do perdão, que o perdão ele não é esquecer aquilo que foi feito e nem deixar que a injustiça aconteça, né? O que é perdão? Né? Perdão é a gente considerar o que aconteceu, né? Fazer com que a justiça, né, aconteça, a justiça humana, né? Aqueles que praticaram o mal sejam julgados, né? Também a justiça divina no fim dos tempos, mas o perdão não significa esquecer, né? Aquela lembrança vai ficar, aquela marca vai ficar, mas é não agir com vingança, né? Porque é difícil esquecer um mal cometido, né? Um mal sofrido, mas quando a pessoa consegue não praticar vingança, né? Ela já está fazendo o percurso de paz. Também o Papa Francisco diz que as religiões elas são muito importantes para construir a paz, porque todas as religiões têm um elemento comum que é a lei, né, de não fazer ao outro aquilo que nós não queremos que façam a nós. Então, todas as religiões elas têm essa lei comum. Então, e também, quando nós pensamos em religião, nós pensamos em Deus, né? E o Papa diz que esse Deus é o Pai de todos, né? E se Ele é o Pai de todos, nós somos todos irmãos. Tem uma parte desse documento da Fratelli Tutti que, quando eu li, né, eu achei muito interessante e até me impactou, quando o Papa Francisco diz assim que Deus ama a todos. E isso ele está falando em religião. Aí ele se pergunta, e o ateu? Aí o Papa diz, o Deus também ama o ateu. Então todos estão dentro desse amor de Deus. Queria aproveitar para lembrar quem está nos assistindo que pode mandar perguntas, pode mandar comentários. Até vou ler aqui. A Kátia falou que a vida às vezes é tão corrida que nós não percebemos ou não valorizamos a paz no nosso dia a dia. Não percebemos que esses momentos são momentos de paz. E aí a gente tem uma pergunta que eu acho que talvez o padre não vá conseguir explicar no nosso período de tempo hoje, mas pode ser um tema para uma outra live, uma outra formação, que é, Padre Eliseu, poderia explicar sobre a teologia da libertação? Não é o nosso tema aqui, né? Quem sabe uma outra hora a gente pode fazer uma live sobre isso. Isso aí, mas todo mundo aí que tiver outras perguntas, se a gente não consegue responder, a gente consegue usar como tema no futuro, né? Então, façam suas perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário. Padre, e ao longo desse ano, quais atitudes que a gente pode tomar na nossa vida, no nosso cotidiano, para cumprir o que se pede à campanha da fraternidade? Então, a campanha da fraternidade, né, aponta para o diálogo como um compromisso de amor
e construção da paz. Mas tudo isso começa dentro do nosso coração, né? Às vezes a gente acha que é a sociedade, né, que está assim, está assado, e a gente começa a colocar a culpa na sociedade e não olhamos para o nosso coração, né? Como é que está o meu coração? Né? Será que é um coração de paz? Será que é um coração capaz de dialogar, principalmente com o diferente? Então, como nós podemos, né, poder criar um coração de paz, um coração capaz de dialogar e de viver em comunhão? Quando nós percebemos que dentro do nosso coração não tem somente, né, coisas boas, às vezes a gente tem coisas não muito boas, né, dentro do nosso coração, às vezes nós estamos alimentando isso, né? Então nós temos que reconhecer que nós não somos perfeitos, nós temos nossas falhas, temos limitações, às vezes nós guardamos rancores, ódios, e quando a gente não reconhece isso em nós, né, diz a psicologia, a gente projeta nos outros. Então, sempre o outro que é intolerante, né, o outro que é violento, o outro que é ideológico, né? E como é que está meu coração? Será que eu também não sou assim? Será que eu não sou pior? E por isso também eu começo a falar do outro, né? E também quando a gente começa a guardar muito ódio, talvez do outro que pensa diferente, né? Isso já gera uma, uma possibilidade de violência, né? Quando o outro chegar diante de mim com uma outra perspectiva, né? E eu tenho ódio dentro de mim, eu não vou conseguir acolher, não vou conseguir ouvir, né? Eu vou liberar, né, esse meu ódio, essa minha violência no outro, né? E dizer que eu estou protegendo a verdade, eu estou protegendo, né, o bem, né? E é interessante que o bem sempre está em mim e o outro é que é o mal, né? Se as pessoas pudessem, então, relativizar um pouco essa questão e perceber, né, que talvez no outro também haja um bem e também um mal, e em mim um bem e um mal, acho que a gente consegue crescer bastante. Então, o primeiro passo é cuidar o interior, né? Como está o meu interior? Será que eu estou alimentando coisas boas dentro de mim para poder acolher o outro, para, né, para viver um mundo de paz, né? A paz começa primeiro dentro de mim. Depois nós vamos, né, poder ter essas ações de diálogo, né, que é nos aproximar dos diferentes, né, dialogar com quem pensa diferente. A igreja, ela também nos propõe o ecumenismo, né, nos aproximar de outras denominações cristãs, os irmãos separados, talvez fazer um momento de diálogo, né, trabalhar em favor do bem comum, da caridade, né, da questão social. Não sei se você viu, agora no sábado passado nós fizemos uma live da juventude, né, que tinha uns irmãos de outras denominações, eles até cantaram conosco, né, e a gente conversou sobre a realidade do jovem, rezamos juntos. Então, essas atitudes nós podemos ir fazendo, né, estando diante do diferente. Então, primeiro passo, né, cuidar o nosso coração. Como é que está o nosso coração? Será que é um coração de paz? Segundo passo, fazer esse encontro com o diferente, né? Não para julgar, mas talvez para conhecer por que o outro pensa diferente, quais são os argumentos que ele tem, né? Perceber as coisas boas que o outro pode ter e às vezes eu não reconheci. E depois uma vida de oração em que nós colocamos nas mãos de Deus, né, tudo aquilo que a gente não entende e também que peçamos a Deus um coração de paz, né? Porque às vezes pelo nosso próprio esforço nós não conseguimos, né? Seja perdoar uma ofensa, né? Perdoar alguma coisa que está nos machucando, né? Seja também para que nós possamos ser pessoas, né, acolhedoras, né, que possam, né, conviver com quem pensa diferente e conviver não significa aceitar,
né? Como se nós pudéssemos aceitar o que cada um diz, o que todo mundo diz, né? Às vezes a gente sabe que não é certo, né? Mas dá pelo menos o direito da pessoa se expressar, depois a gente vai debater se é ou não, né? Então, acho que essas atitudes assim, né, que vão construindo, né, um mundo de paz. A campanha da fraternidade, né, o documento, no último capítulo, quando ele fala de ações de paz e ações de diálogo, ele coloca exatamente o ecumenismo, né, quando nós nos aproximamos de outras denominações cristãs e nós vamos trabalhando, né, por um mundo de paz. Não temos mais perguntas por enquanto. Quem está aí nos assistindo, se quer mandar ainda alguma pergunta, acho que é muito importante, né? O tema da campanha da fraternidade, claro, é muito bem pensado, e por isso ele vem a calhar com a situação que a gente vive hoje, né? Sabemos que está bem difícil a questão do diálogo, mas, ao mesmo tempo que a gente sabe que está difícil, a gente precisa encontrar perspectivas de uma melhora, né? Precisamos pensar em meios de estar revertendo essa situação. Não temos mais perguntas do pessoal que está acompanhando. Se alguém quiser aí mandar alguma coisa, ainda temos alguns minutos. E então, assim, só para acrescentar, quando eu terminei a minha formação em filosofia, eu escrevi sobre diálogo, né? Teve um autor alemão, né, Karl Otto Appel, que ele fala na ética do diálogo, em que nós precisamos sentar e colocar na mesa os nossos argumentos, né? E aqueles que tiverem um bom argumento, né, eles podem, inclusive, convencer os outros de opiniões diferentes. O problema de hoje é que às vezes as pessoas, né, já vêm com a verdade e não querem ouvir o argumento do outro e não querem, inclusive, mudar de opinião. Daí esse é o problema do diálogo, quando a gente já parte de que nós estamos com a verdade e nós temos que convencer o outro que está no erro. Aí a gente não consegue dialogar, né? Temos uma pergunta bem difícil de ser respondida. A Denise perguntou se é possível amar alguém que muito diferente, né? Que pregava, por exemplo, a supremacia racial, como Hitler. Então, esses são os limites que o Papa Francisco dizia, né? Que tudo tem um limite. A gente não pode relativizar a vida humana, né? A dignidade humana e o bem comum. Então, se alguém, né, com o seu argumento, seu modo de vida, modo de pensar, né, diz que o ser humano já não é mais sagrado, né, que ele pode ser usado como objeto, nessa situação, né, não há mais diálogo, porque a própria pessoa, né, já se excluiu, né, porque ela já não quer mais dialogar, né? O diálogo é sempre a possibilidade, né, de ambas as partes poderem dar os seus argumentos, né, considerar o outro como pessoa, né, como um ser humano, mas quando um considera o outro como coisa, já não tem mais diálogo. Nesse caso, né, a gente tem que fazer alguma coisa para que o diálogo possa retornar, né? Até mesmo, se for o caso, excluir essa pessoa do diálogo, porque ela já não quer mais dialogar. Mas aí, para encerrar, a gente tem uma mensagem bem legal. A Grace colocou assim: mais respeito, amor, resiliência e paz entre todos. Que acho que resume bem tudo que a gente tem falado, né? Sim, é. E como eu dizia, né, a paz, o diálogo, a resiliência começa com o nosso coração. Se nós não cuidarmos, né, dos nossos sentimentos, né, daquilo que nós alimentamos, nós mesmos vamos ser pessoas violentas, né? Nós mesmos vamos, né, colocar nossa raiva, nosso ódio no outro que pensa diferente.
né? Porque nós carregamos uma raiva, um ódio. Claro que nós não podemos aceitar injustiças, né? Isso nós também precisamos nos defender e defender aqueles que sofrem injustiça. Mas quando nós carregamos ódio dentro de nós, nós seremos pessoas violentas, né? Pessoas incapazes de dialogar. Então, acho que não tem mais perguntas, né? Não. A Nilza também colocou que a chave para o diálogo é a humildade, né, de conseguir ouvir o outro. E acho que com isso nos encaminhamos para o fim, né, de mais essa formação. Temos nos adaptado nesse tempo, nos reunido virtualmente, né, e conseguido conversar, discutir diversos assuntos importantes dentro da comunidade. Bom, obrigado também pela companhia aí na live, né? A Isadora, que já há muito tempo já vem nos acompanhando. Mais para frente teremos outros assuntos aí durante o ano. Já que não podemos fazer os nossos encontros presenciais, a gente vai usando a live, né? Para comunicar, para refletir, para crescer junto. Então, obrigado também a todos que nos ouviram. Até a próxima live, então. Tchau. Tchau.